Vamos iniciar então mais uma sessão da nossa formação do Unity e hoje vai ser dedicado a duas componentes importantes, que é a iluminação e o som. Vamos começar pela iluminação. Basicamente, o Unity hoje em dia suporta aquilo que nós chamamos de Global Illumination e o que ele tenta fazer com essa tecnologia é representar uma iluminação que é interativa, portanto não é estática, portanto as nossas personagens têm sombras e não são sombras pré-calculadas, a menos que nós assim o entendemos fazer. Portanto, nós podemos dizer ao Unity para pré-calcular as sombras. Precisamos de uma janela que não está visível aqui. Temos que ir aqui ao Window, Rendering e Lighting. Pronto, e esta janela eu normalmente tenho aqui ao lado do Inspector. Esta janela tem a maior parte das funcionalidades que têm a ver com o som. Como estamos a usar a Universal Render Pipeline, a primeira coisa que nós temos que fazer é criar aqui um ficheiro para as settings da iluminação. Por vezes já existem cá ficheiros que vêm com os assets que nós importamos, portanto estes aqui são tudo ficheiros que vêm dos assets. Nós podemos criar um novo clicando ali no New. Pronto, ele agora ficou aqui na pasta do Project. Se vocês quiserem podem fazer um ficheiro, por exemplo, para cada nível, com diferentes settings, ou então ser só um para todos os níveis. Eu vou usar sempre o mesmo. E então o que é que nós podemos ver aqui? Primeiro, aqui neste separador que diz Real Time Lightning, temos que ativar a Global Illumination, portanto, e aqui indicamos quantas luzes de luz indireta que nós podemos calcular. Portanto, basicamente, o cálculo de sombras e de iluminação é pesado e é pesado e sempre foi pesado, mesmo sendo feito hoje em dia com placas gráficas muito poderosas, continua a ser um dos cálculos mais complicados. Eu estou aqui a fazer zoom sobre esta pedra só para vocês verem aqui embaixo a sombra que a pedra tem quando está junto ao chão. Portanto, ela quando está aqui inclinada no chão, estão a ver que a sombra também afeta a própria pedra. Portanto, o facto do chão ser castanho, aquela sombra, a maneira como a luz depois é desenhada, digamos assim, renderizada ali na pedra, também tem a ver com a iluminação indireta. Portanto, basicamente o que o Unity tenta fazer é, quando um objeto reflete luz, esse objeto vai afetar a luz e essa luz depois vai interagir com os objetos que estão à sua volta, digamos assim. Basicamente é isso. O que nós aqui podemos fazer, além de ativar ou desativar o Global Illumination, também é ativar o Baked. O Baked basicamente é nós dizermos ao Unity para pré-calcular a iluminação. Portanto, pré-calcular sombras e pré-calcular iluminação de determinados objetos que nós definimos como sendo estáticos. E então, por exemplo, se nós, já agora que tenho aqui esta pedra selecionada, se nós pegarmos em objetos que nós sabemos que eles não vão mudar de sítio, não têm rigid body, nem nós queremos que eles desapareçam, nós aqui no Inspector, com o objeto selecionado, ok, está a demorar um bocadinho a mudar para o Inspector, com o objeto selecionado nós vamos aqui em cima no canto superior direito, onde temos esta caixinha que diz Static, e ativamos ali aquela caixinha. Ao fazermos isto, nós estamos a dizer ao Unity que este objeto não vai mudar de sítio, que é estático, e isto vai ajudar não só a pré-calcular a iluminação, mas também a preparar o collider dele para ser, digamos assim, pré-calculado em conjunto com todos os game objects que nós marcamos como static. Por exemplo, o terreno, tipicamente ele já está definido como static, como vocês podem ver ali, a menos que nós tivemos um jogo em que podemos fazer escavações, portanto o terreno não vai mudar de forma, portanto é estático. Todas estas rochas que nós temos aqui
Por exemplo, as árvores, no nosso caso, se tivermos árvores como eu tenho aqui duas árvores que não fazem parte do terreno, portanto foram arrastadas para aqui, eu também as posso marcar como static. Temos de ter cuidado quando marcamos um GameObject como static, porque por vezes, se eu, por exemplo, marcar o player como sendo static aqui, vai fazer com que o game ele não se mova, portanto, visualmente ele vai ficar sempre estático naquela posição e às vezes, dependendo da versão do Unity, não sei exatamente como é que funciona nesta, mas em algumas versões do Unity o objeto movia-se, mas o collider ficava lá preso, ficava naquela posição pré-calculada. Portanto, esta pedra também podemos marcar como static. Todos os objetos que nós tivemos aqui, se tivermos uma casa, por exemplo, também podemos marcar como static. O que é importante é termos a noção de que o marcarmos como static, ele não vai ter animações, por exemplo, não vai mudar de sítio, vai estar sempre limitado àquela posição. Portanto, é muito importante nós termos essa noção, porque depois não podemos movimentar o próprio objeto para outra posição, nem o podemos fazer desaparecer. Okay? Portanto, isto é, como o próprio nome indica, static, quer dizer que ele tem que estar estático, não pode sair daquela situação. Pronto, e depois de fazermos isto então no nosso nível, podemos ir aqui outra vez então ao separador do lighting e aqui embaixo, onde vocês têm estes botões, vocês podem escolher clicar em gerar a informação de iluminação. E isto o que vai fazer é calcular os light maps, ou seja, toda a informação que tem a ver com iluminação vai ser pré-calculada e vai ser preparada para este nível. Okay? É importante que vocês tenham uma boa placa gráfica, porque se os cálculos tiverem que ser executados no CPU vão demorar mais tempo. Também depende, como é óbvio, do número de elementos que vocês tiverem no vosso nível, o tamanho do vosso nível. Mas quando vocês clicam aqui é normal isto demorar algum tempo. Okay? Eu vou clicar e vamos ver o que é que acontece. Nós temos um nível relativamente pequeno. Às vezes até em versões anteriores do Unity até o próprio Windows por vezes deixava de responder. E eu espero que estas gravações não tenham drop de frames, parece que não. Pronto, vocês aqui podem ver os cálculos que estão a ser executados, portanto, clicando no diz multiple tasks, podem ver o que é que está a acontecer e ele, quando terminar, atualiza-nos aqui a nossa cena. Inclusivamente, estes cálculos por vezes estão a ser executados, como vocês podem ver agora, as coisas estão a aparecer. Portanto, enquanto ele estava a fazer os cálculos, e vai mudando a própria cena e o aspecto da própria cena. Pronto, depois aqui nesta parte mais de baixo, onde diz Light Mapping Settings, vocês podem ver, definir a qualidade dos vossos light maps, o tamanho, a resolução deles, quantas luzes indiretas vocês querem que ele pré-calcule, e por aí fora. Deu-me aqui um erro qualquer, espero que não seja por causa disso. Pronto, ele já terminou, ele diz que não demorou sequer um minuto, e esta informação fica normalmente associada aqui na pasta do Project. Vocês podem ver aqui que ele criou uma pasta com o nome igual ao nome da cena, e temos aqui a informação daquilo que ele teve a pré-calcular, inclusivamente se nós clicarmos aqui onde diz Light Maps, e aqui no Inspector, antigamente até mostrava aqui a informação dos Light Maps, pelos vistos agora já não aparece aqui. Acho que agora aparecem aqui. Pronto, está aqui os Real Time Light Maps e os Bake Light Maps que ele calculou. Pronto, vocês aqui no Environment também podem definir informações da iluminação do ambiente. E uma delas é a Skybox. Portanto, a Skybox é aquilo que vocês veem por cima aqui como o céu do nosso nível. Nós não definimos nenhuma Skybox, portanto está a default, mas nós podemos criar as nossas próprias Skybox. Basicamente, uma Skybox é como se fosse um material, um shader. Então eu vou aqui à pasta dos materiais, clicar com o botão direito, fazer Create Material, e eu vou-lhe chamar Skybox nível 1. E agora, ao selecionar a minha Skybox, vou aqui ao Inspector e vou mudar aqui onde diz o RP para
o material da Skybox. Portanto, temos aqui Skybox e normalmente podemos escolher diferentes tipos de Skybox. Aquelas que são mais tradicionais, digamos assim, são as que usam texturas. Portanto, temos esta aqui em que vocês podem associar 6 texturas para fazer exatamente uma Skybox, portanto uma caixa. É como se nós estivéssemos dentro de uma caixa a ver a parte dentro da caixa e cada textura corresponde a uma parte dessa caixa. Temos esta Cube Map, Panoramic e Procedural. Portanto, a Procedural é aquela que usamos por defeito, em que nós depois podemos aqui, não sei se vocês já repararam, temos ali o Sol. Portanto, o Sol, a posição do Sol é em função da Directional Light. Portanto, uma das coisas que nós vamos falar na iluminação é esta Directional Light, representa o Sol. E basicamente, quando nós mudamos aqui, quando nós rodamos a Directional Light, o Sol muda de posição. Portanto, se eu rodar, vocês vão ver que o Sol agora é como se estivesse a percorrer o céu. Portanto, e as próprias sombras mudam e o Sol vai percorrendo o céu. Estão a ver que ele já está ali daquele lado. Portanto, a Directional Light representa, é uma das luzes que nós podemos usar na iluminação do nosso nível e representa o Sol. Portanto, no caso da Directional Light não interessa a posição onde ela está, só interessa a rotação. Portanto, é como se fosse uma fonte de luz que está muito longe de nós e a posição dela não interessa, o que interessa é só a rotação. Portanto, a rotação é que vai influenciar depois as sombras do nosso nível. E nós podemos ter mais do que uma Directional Light. Por exemplo, se nós quiséssemos criar um sistema de dia e noite, portanto, para representar o passar do dia, passar das horas e depois à noite, normalmente usam-se duas Directional Lights, uma representa a Lua com uma cor mais fraquinha e mais azulada e outra representa o Sol. Pronto, e depois vocês têm aqui nas propriedades do componente Light tudo o que vocês podem manipular. Portanto, aqui no geral é o tipo de luz e o modo em que ela está a funcionar. Vocês podem pôr só em Baked ou então podem pôr Mixed. Mixed vai fazer uma mistura entre o Baked e o Real Time, portanto em tempo real. Depois aqui em Emission vocês podem escolher a cor da luz. Se vocês quiserem fazer, sei lá, uma luz de um planeta, podem mudar aqui, sei lá, para um avermelhado, uma coisa qualquer assim do género, se não quiserem, ou quiserem criar um ambiente diferente, sei lá, como se houvesse um fogo ou qualquer coisa assim do género. Depois temos a intensidade, se vocês quiserem pôr mais intenso ou menos intenso. Por exemplo, a luz à noite, se nós quiséssemos fazer a lua, normalmente seria mais assim, e uma luz mais azulada, para representar a lua. Ok? Eu vou fazer sempre Ctrl Z para voltar atrás. Depois aqui o Indirection Multiplier tem a ver com a intensidade da luz quando ela é refletida por outros objetos. Ok? E depois o Cookie, que é basicamente se vocês quiserem ter uma espécie de uma textura para fazer um efeito, aquele efeito das lentes, o lens flare, para fazer um efeito quando se olha para o Sol aqui no nosso ecrã. Pronto, depois temos aqui mais umas propriedades. A parte dos shadows é a parte que normalmente nos interessa mais. Soft shadows quer dizer que as sombras serão mais perfeitinhas, são mais cuidadas. Hard shadows quer dizer que as sombras serão mais simples e logo mais rápidas também de calcular. E depois também temos a opção de pôr no shadows, quer dizer que neste caso esta luz não ia gerar sombras. Portanto, nós fizemos o no shadows, desaparecem as sombras todas. E os jogos, quando são feitos, por exemplo, para telemóveis, normalmente não têm sombras. Pronto, e normalmente não é preciso mexermos muito nestes parâmetros aqui. Às vezes é necessário vir aqui ajustar o ângulo ou o near plane quando vocês tiverem alguns modelos em que a sombra está um bocadinho esquisita, mas tipicamente estes parâmetros nós não temos que mexer neles. Pronto, e esta é então a nossa luz, a Directional Light, a nossa luz do Sol. Pronto, antes de falarmos dos outros tipos de luz, eu vou importar aqui para o meu nível mais um. Já agora só voltando aqui à Skybox, porque eu criei a Skybox e já me estava a esquecer que não a apliquei. Portanto, para vocês aplicarem a Skybox, temos que selecionar ali o separador do Lighting e depois arrastar para lá a nossa Skybox.
Ok? E agora sim vocês podem manipular aqui a Skybox com o Inspector e ver logo as coisas a mudar. Portanto, podem, por exemplo, mudar a cor, esta cor que vocês veem aqui no fundo, que é a cor do ground. Por exemplo, se querem pôr uma cor mais castanhada, podem mudar a cor que o céu melhor vai ser pintado, portanto vai ser tingido, se quiserem, para usar o termo tinte. Se vocês quiserem fazer um céu mais avermelhado ou menos avermelhado, portanto podemos usar aqui, criar diferentes efeitos. Depois temos aqui a exposição também. Normalmente a exposição também nos ajuda a criar o efeito de anoitecer, ou então outro efeito em que temos o sol com maior intensidade. Eu vou voltar a pôr um. Pronto, e atmosphere thickness também, se vocês quiserem que apareça cá a atmosfera que está assim mais carregada ou menos carregada. Pronto. Por fim, ainda há aqui mais uma opção no separador do Lightning, que eu gosto também de vez em quando de manipular, que é o Fog. O Fog é se vocês quiserem criar um efeito, como o próprio nome indica, de nevoeiro. Hoje em dia já não é muito utilizado, mas antigamente era muito utilizado para esconder a geometria que estava muito longe. Portanto, quando nós tínhamos níveis muito grandes, usando o nevoeiro nós conseguíamos esconder, porque não precisávamos desenhar o nível todo até lá ao fundo. Mas o fog ainda pode ser usado para criar aqui alguns efeitos interessantes. Por exemplo, se vocês quiserem fazer um jogo numa floresta com assim, um ambiente mais misterioso, podemos usar o fog. Aqui podem manipular a densidade do nevoeiro. Aqui podem mudar o modo em que o nevoeiro, se é linear ou se é exponencial. Se colocarem linear, podem definir o ponto em que ele começa, a distância em que ele começa e a distância em que ele acaba. Pronto, isto sempre que nós mudamos aqui, como mexe com os shaders, temos que manipular aqui, temos que esperar aqui que ele faça estes cálculos. Portanto, eu vou voltar aqui ao exponencial, que acho que era nisto que estava, se não me engano. Pronto, e depois também temos aqui outras propriedades para, se vocês quiserem, por exemplo, fazer um halo texture que vai criar um efeito também do sol ser afetada, a luz do sol ser afetada pelo nevoeiro e por aí fora. Pronto, é uma questão de vocês depois também experimentarem isto aqui, não é muito difícil. Fazerem os testes e experimentarem a ver o efeito que vocês queiram criar. Se querem criar um nevoeiro mais intenso ou menos intenso, podem escolher aqui a cor do nevoeiro. Está aqui muitas coisas com que nós podemos testar. Já agora aqui em cima, onde diz Sun Source, normalmente é uma boa ideia pormos lá a nossa Directional Light para ajudar nos cálculos da iluminação. E também há aqui outra propriedade que eu costumava manipular, se não me engano acho que não é este. Há aqui uma propriedade, deixa lá ver para onde é que ela foi agora. Basicamente que é uma propriedade que não permite que o fique totalmente escuro. Deixem-me já agora experimentar aqui se está na Directional Light. Se eu puser isto a 0, ele não deve ficar totalmente escuro, porque há um valor mínimo para a iluminação e normalmente ele não nos deixa que fique totalmente escuro. Portanto, mesmo estando a 0, estão a ver que ele não ficou totalmente escuro. E a razão disto tem a ver com uma propriedade que andava alguns por aqui que eu agora perdi. É esta. Intensity Multiplier. Portanto, isto aqui basicamente faz com que o valor mínimo da luz seja o valor que nós colocamos ali. Portanto, às vezes, neste caso até cria um efeito engraçado, se nós quisermos fazer assim uma noite mais assustadora. Portanto, este será, digamos assim, o valor mínimo para a nossa iluminação. Mesmo que não temos iluminação nenhuma, há sempre um valor mínimo aqui para a nossa iluminação. Pronto, vou voltar aqui por 1 na nossa luz. Pronto, como eu estava a dizer, então, para vermos os outros tipos de luz, eu vou colocar aqui uma casa, só para nós podermos criar aqui um ambiente com uma sombra, portanto, e depois pôr a luz lá dentro para vocês verem o efeito. Basicamente, vocês vão ao link que está no vídeo, no nosso repositório, e temos lá uma pasta chamada Wooden Cabin. Ok? Eu vou arrastar a pasta aqui para a pasta da arte.
Esta casa já uso há muito tempo nas formações, precisamente porque é um exemplo interessante para nós usarmos aqui, não só como vemos como importarmos, mas também porque é um modelo gratuito para nós usarmos. Pronto, basicamente temos duas partes, temos a cabana, que é esta wooden cabin, e temos a porta, ok? Nós vamos usar a versão, se vocês tiverem o Blender, podem até editar, porque está aqui a versão do Blender, mas nós vamos usar a versão que não é preciso ser o Blender, portanto, aquela que diz só wooden cabin. Pronto, como vocês podem ver, a casa está com um tamanho gigantesco, e então a primeira coisa que eu vou fazer é diminuir o tamanho dela, e também vou desativar aqui estas duas propriedades, que é para não importar nem câmaras nem luz. Às vezes nós importamos modelos, por exemplo o Blender, quando nós criamos um modelo no Blender, ele tem uma câmara lá, e se nós não desativarmos essa câmara, o Unity importa também como uma câmara. E depois, por vezes, dá-nos problemas, porque nós não sabemos porque é que não conseguimos ver o nosso jogo normalmente, e a razão é simples, é que estamos a ver através da câmara que vem no modelo. Pronto, aqui no tamanho eu vou pôr 0.03, para aí, fazer o apply. Ok, ela agora se calhar está muito pequena. Eu vou pôr o player aqui ao pé da câmara, ao pé da cabana, para eu conseguir comparar o tamanho do player com o da cabana. Ela agora está verdadeiramente pequena. Vou voltar então aqui ao wooden cabin e vou outra vez aqui ao inspector e vou pôr 0.3 em vez de 0.03. Vou pôr 0.3 e vou fazer outra vez o apply. Agora acho que já está grande demais. Vamos ver aqui onde é que anda o player. Está muito grande, portanto, voltando outra vez aqui ao wooden cabin, vou pôr 0.03, está muito grande, vou experimentar com 0.1. Muito pequeno, acho eu, porque eu preciso que ela tenha um tamanho para o player entrar lá dentro. 0.2. Ok, parece-me melhor. Vamos aqui experimentar. Se eu puser o player aqui ao pé da porta, eu vou precisar que ele entre lá dentro. Ok, acho que está melhor. Nós depois vamos fazer aqui uns testes já para nós vermos se funciona melhor assim ou não. Pronto, como vocês podem ver, a cabana não tem nenhuma textura, e então basicamente nós temos aqui as texturas que temos que aplicar. E basicamente temos que fazer a mesma coisa que nós já fizemos com um dos outros modelos, que é extrair os materiais. Portanto, com o modelo da cabana selecionado, clicar ali em Extract Materials, eu vou pôr na mesma pasta onde está a cabana, e agora seleciono aqui o material e vou arrastar estas duas texturas. Portanto, aquela que diz Wood Cabin Diff é o meu base map, já está. Depois temos o Wood Cabin NM, é o normal map. Ok. O Unity está outra vez a calcular aqui os meus shaders para ver o que é que acontece. Por vezes aparece-nos aqui esta mensagem a dizer que esta textura não está marcada como um normal map, e podem clicar ali no Fix Now, mas eu já agora vou-vos aproveitar para mostrar. Quando vocês importam texturas, portanto texturas são ficheiros JPEG ou PNGs, vocês aqui podem dizer qual é que é o tipo de textura, e um dos tipos que vocês têm cá é Normal Map, ok? E depois podem aqui também definir a qualidade, e não se esqueçam sempre de fazer o Apply. Pronto, se eu agora voltar então aqui, já não está cá aquele aviso, e depois já temos aqui outro que é este SM. Este SM, normalmente neste tipo de shaders, eu tenho sempre a dúvida se ele é para aplicar ali no Metallic Map ou no Occlusion Map. Deixem ver o aspecto com que isto fica. Pronto, acho que vai ficar assim. Acho que não ficou muito mal. Pronto, e agora eu vou gravar e vamos testar para vocês verem que a cabana não tem colliders, e então nós para já atravessamos a cabana, o player atravessa a cabana como se ela não existisse. Estão a ver? E o que nós queremos é que ele suba a escada e entre para dentro da cabana e colida com a cabana. Como é que nós aplicamos aqui colliders numa cabana? Nesta cabana, melhor dizendo. Neste caso, a cabana tem dois componentes. Tem o telhado. Eu no telhado não preciso aplicar colliders porque basicamente o player não consegue saltar para entrar pelo telhado.
por isso eu não vou aplicar colliders, não é menos uma coisa com que o Unity tem que se preocupar. Vou aplicar só no componente de baixo, que é o wood cabin, portanto são as paredes e as escadas e as janelas e isso tudo. Eu aqui não posso aplicar um box collider, porque se aplicar um box collider o player não consegue lá entrar dentro, porque vai colidir. Portanto, vou remover o box collider e neste caso tenho que aplicar um mesh collider. O que eu podia fazer, se eu tivesse a paciência, era aplicar colliders separados, como fizemos com os limites, portanto box colliders separados, mas o mais simples é aplicarmos um mesh collider. Basicamente o que é que vai fazer o mesh collider? Vai analisar a geometria do nosso modelo e vai aplicar colliders naquelas áreas onde existem faces. Portanto, dentro da janela não há uma face, então não aplica um collider. Dentro da porta não há uma face, não aplica um collider e por aí fora. Este tipo de colliders é um bocadinho pesado, portanto convém não abusarmos dele e tem algumas limitações. Se o vosso modelo for muito complexo, vai-vos aparecer aqui um aviso a dizer que o mesh collider não pode ser aplicado àquele modelo porque ele ultrapassa o limite o número de vértices e de faces que ele tem. Pronto, se vocês repararem, eu agora quero que o meu player consiga subir estas escadas. Ele agora já não atravessa, portanto já não atravessa aqui as portas, nas paredes, e ele não consegue subir aqui esta escada. Eu tenho que saltar para ele conseguir entrar cá para dentro. Eu não quero isso, eu quero que ele consiga subir isto suavemente. Então eu vou ter que ainda diminuir o tamanho da minha cabana mais um bocadinho. Vou voltar aqui à Wooden Cabin. Eu tinha colocado 0,2, eu vou experimentar com 0,15. Fazer o apply e vou executar outra vez. Portanto, eu preciso que o player entre lá dentro e consiga subir as escadas normalmente, exatamente, ele já consegue. Pronto, nós agora temos um tipo de câmara que não é muito bom para este tipo de ambientes, porque o player está lá dentro e nós não o conseguimos ver. Portanto, se nós depois tivermos, se eu tiver tempo, eu vou-vos mostrar o Cinemachine, que é um componente que nos permite melhorar o comportamento da câmara. Hoje em dia o Cinemachine faz muita coisa e isso faz com que ele também seja um bocadinho mais difícil de utilizar. Pronto, e agora vamos pôr uma luz lá dentro da nossa cabana para vocês verem os diferentes tipos de luz que podemos utilizar. Portanto, já vimos o Directional Light. Eu agora aqui vou selecionar a Wooden Cabin, vou clicar com o botão direito e vou criar um objeto vazio. Eu vou chamar isto de luz. Vou puxá-lo aqui para cima. Ok. E agora vou aqui ao Add Component e vou escolher Light, que é o componente que põe a iluminação. Pronto, como eu vos disse na outra luz, aqui onde diz geral, vocês podem escolher os diferentes tipos de luz. Começando pelo spot, basicamente é um foco. Por exemplo, pode ser útil para fazer as luzes de um carro, ou então uma iluminação que é direcionada para um determinado sítio, uma lanterna, por exemplo. Vocês podem ver que aqui podem manipular o tamanho, arrastando estes pontinhos, o tamanho interior e o tamanho de fora. Podem aumentar aqui a intensidade também, assim já se consegue ver que está ali um foco de luz, não é? Podem mudar a cor, se vocês quiserem fazer uma luz um bocadinho mais amarelada, por exemplo. Podem mudar aqui o multiplier. Pronto. E também podem mudar aqui a distância que aquela luz chega, se é mais longe ou mais perto. Portanto, isto estava em 10 metros. Neste caso ela está sem sombras, vocês podem aqui também ativar as sombras. Não se esqueçam que se isto for uma luz, por exemplo, de uma lanterna, vai se movimentar, por exemplo, na mão do player ou qualquer coisa, pode ser pesado, porque vai poder incidir sobre muitos objetos. Mas basicamente isto é o tipo de luz que vocês podem utilizar, por exemplo, para fazer um foco. Também posso rodar aqui no eixo do X, se eu quiser virar para baixo, por exemplo. Se eu conseguisse aqui apanhar, às vezes é difícil andar aqui, navegar no mundo 3D, nem sempre é fácil. Pronto, estão a ver ali a luz a refletir, a iluminar ali o chão. Pronto, outro tipo de luz que nós temos é a luz direcional, que já vimos, que é o sol, portanto esta não vou voltar a falar. Temos a luz point, que basicamente ilumina em todas as direções, portanto é como se fosse uma luz... eu não queria dizer normal, porque sinceramente acho que é um termo
um bocadinho estranho para usar em situações destas, mas é uma luz comum àquela que nós temos nas nossas casas, portanto que ilumina em todas as direções, também tem uma intensidade, também tem um range, só que aqui o range é como se fosse o raio de uma esfera, portanto a luz ilumina nestas direções todas. Portanto, vai iluminar basicamente todo o interior da nossa cabana até um determinado distância, que é o nosso range. E por fim, temos aqui o tipo de luz que é um area. Este tipo de luz area só funciona com o bake, portanto temos que fazer o bake ali no separador do lighting outra vez, mas basicamente é um tipo de luz engraçado porque nos permite iluminar com uma forma geométrica. Portanto, vocês podem escolher, acho que havia aqui uma opção para nós escolhermos qual é que era a forma. Está aqui o shape, não estava a ver. Estão a ver, temos aqui o retângulo, pode ser um disco. Vou voltar aqui ao retângulo. Pronto, ele vai iluminar a partir desta área toda, tudo aqui à volta. Eu vou aqui outra vez fazer o bake, esperando que isto não demore muito tempo. Parece que já fostes. E vamos ver o efeito que às vezes se consegue fazer. Por vezes é um efeito engraçado com esta área, outras vezes nem por isso. Pronto, sinceramente não consigo ver aqui grande coisa. Não sei se é aquilo ali parece-me mais ser das janelas do que outra coisa qualquer. Portanto, não me parece que neste caso tenha feito um efeito minimamente interessante. Pronto, vou voltar então aqui ao tipo de luz que eu acho que aqui nesta situação faz mais sentido, que é o point. Em vez de ser bake, vou pôr real time. Pronto, e com o tipo de luz real time, vocês até podem fazer com que ela seja animada. Por exemplo, se vocês quiserem fazer uma luz que está sempre a apagar e a ligar, nós podemos criar uma animação para fazer isso. Eu vou-vos mostrar aqui muito rapidamente no separador Animation, com a luz selecionada, vou fazer Create, vou pôr na pasta das animações. Isto é mesmo só para vos mostrar isto, não é nada especial, se não quiserem fazer não façam. Eu vou dar-lhe o nome luz e vou adicionar aqui a propriedade Lighting. E há aqui uma propriedade que é o Enable, estão a ver ali? Clica ali no mais. Pronto, ela está inicialmente ativa, por exemplo aqui vou pôr aqui a 30, vou pôr aqui uma keyframe e ela aqui vai estar desativada. E depois aqui em vou pôr outra keyframe e vou voltar a ativar. Portanto, aqui está desativada no início, nos 30 não está ativada, está desativada e depois volta a ativar. Portanto, e se nós testarmos isto aqui, vai fazer com que a luz comece a piscar, desde que tenhamos real time a funcionar, como é óbvio. A luz basicamente vai estar a piscar e este tipo de animações, como faz loop, talvez se conseguia ver aqui o efeito, mas está difícil entrar dentro daqui da nossa casa, nossa cabana. Eu depois vou ter que fazer um vídeo mesmo com o Cinema Machine, senão esta cabana não serve para nada. Pronto, não se consegue ver o efeito, acho eu. Mas vocês podem ver ali no Inspector que ela está a ligar e a desligar. Ok? Pronto, às vezes o que é que acontece? Ainda bem que isso aconteceu. O Unity tem um determinado limite de luzes que ele quer, que ele vai animar, portanto em tempo real, e por vezes ele pode decidir que uma luz não é muito importante e não anima, portanto não mostra ela a ligar-se e a desligar-se. E então nós podemos fazer com que o Unity considere esta luz muito importante, de maneira que ele a anime. Ok? Deixem ver onde é que nós... isto também estava sem shadows, vou pôr soft shadows. E aqui já não encontro cá a propriedade que dizia que a luz é importante. Onde é que anda essa propriedade? A resolução está ali em high. Antigamente havia uma propriedade aqui que nos permitia dizer que a luz era importante. E então fazia com que o Unity a considerasse. Pelos vistos desapareceu essa propriedade.
Eu vou se calhar aqui mudar a cor da luz para ver se a conseguimos ver aqui no nosso cenário. Vou aumentar aqui a intensidade. E já agora, às vezes é preciso também fazer outra coisa, que é ir aqui ao separador lighting e limpar o que foi pré-calculado. Para limparmos o que foi pré-calculado, aqui no botãozinho em baixo, clicamos e fazemos clear back data. Pronto, e assim estão a ver, a luz agora já aparece ali. Só que agora o exterior às vezes até fica um bocado esquisito. Mas se nós agora executarmos, ele já deve nos fazer o efeito que eu queria, que era ela ligar-se e desligar-se. Pronto, estão a ver, já se consegue ver aqui que ela está-se a ligar e a desligar constantemente. Pronto, o problema ali era que tinha a iluminação baked e por isso ele não estava a mostrar-nos isso. Pronto, em relação à iluminação, eu acho que está tudo. Portanto, os diferentes tipos de luz. A iluminação é um processo que é pesado. Portanto, se nós estivermos a fazer um jogo para telemóveis, convém não ter muitas luzes. Fazer o bake ajuda a tornar o nosso processo de iluminação mais leve, porque é pré-calculado. No entanto, não resolve tudo, portanto é preciso ter sempre algum cuidado. E a Skybox, que nos permite criar um ambiente diferente de nível para nível, por exemplo. Pronto, em relação à iluminação, acho que não me esqueci assim de nada de especial. Convém fazermos o bake antes de fazermos depois a nossa build final. Um dia destes nós vamos ter um vídeo para mostrar como é que se fazemos uma build, como é que se cria um executável, basicamente. Pronto, e agora vamos falar de som. Em relação ao som, eu costumo ir a um site chamado freesound.org, buscar sons. Portanto, vou-vos mostrar, já que eu vos mostrei também o Mixam e outros, vou-vos mostrar também aqui o freesound.org, onde é que ele anda. Uma janela nova aqui no meu browser. E vamos aqui ao Freesound. Pronto, este é um site onde vocês podem fazer o download de sons de forma gratuita. Se não me engano, ainda é preciso fazer o login. Mas, por exemplo, se vocês quiserem som de passos, vamos aqui steps. E depois vocês podem testar aqui os sons. E se tiverem um login feito, normalmente ele deixa-nos fazer aqui o download. Estão a ver? Ele pede-nos para fazer o login. Portanto, neste caso é preciso fazermos o login. O Unity suporta Waves, MP3 e mais uma série de formatos mais ou menos populares hoje em dia. A importação do áudio basicamente é igual à importação dos outros ficheiros de arte. Portanto, mais uma vez no nosso repositório eu vou lá pôr uma pasta chamada áudio e vocês podem lá ir buscar os diferentes, só arrastar depois para aqui. Pronto, para nós aqui termos uns exemplos de como fazer o áudio, eu vou fazer um som ambiente para o nosso jogo. É um som que vai se ouvir no nosso cenário, no nosso mundo 3D da mesma forma em todo lado, por exemplo, porque é um som, como o próprio nome diz, de vento, do ambiente. E depois vamos ver como é que podemos associar sons a passos. Temos aqui alguns ficheiros que são passos. Vocês podem ouvir os sons se selecionarem aqui e carregarem no play. E também podem fazer uma coisa que é forçar, quando o som é estéreo, forçar a que ele seja mono. Neste caso, por exemplo, este som ambiente tem 2 canais. E então nós podemos aqui em cima forçar para ser mono. Quando é que nós pretendemos forçar para ser mono? Quando são sons que nós queremos que seja o motor do jogo a posicioná-los no mundo. Por exemplo, os sons dos passos, os sons de uma explosão. O som da explosão nós queremos que seja mono, porque a explosão vai ocorrer num determinado sítio. Imaginemos que o player está aqui. Se a explosão for a ocorrer ali, o próprio Unity vai calcular o som estéreo em função de onde ele vem, de onde ele se propaga, da distância a que ele está do player e por aí fora. Portanto, e nós não queremos que o facto do som ser estéreo afete esses cálculos. Então, um exemplo de um som que vocês vão querer como mono será a explosão. Por exemplo, aqui um clique num botão vai ser usado num menu, também pode ser mono. Portanto, o perder vida aqui
Nós também queremos que seja mono porque é em função do sítio onde está o player ou o NPC que perdeu vida também para ter um efeito para estar do lado esquerdo, do lado direito e por aí fora. Portanto, isto é tudo, são os tipos de sons em que eu normalmente forço para pôr o mono e depois faço ali o apply. Pronto, começando pelo som ambiente. Nós já tínhamos aqui o vento, então eu vou usar este Game Object do vento para fazer o som ambiente. Basicamente, para nós emitirmos um som no Unity, existe um componente chamado Audio Source. Agora está-me a faltar o resto, Audio Source, e o player, melhor, a câmara do player, tem que ter um componente que é o Audio Listener. Portanto, o Audio Listener é um componente que indica a posição onde a personagem está, e é em função da posição da personagem está que todos os cálculos dos efeitos sonoros vão ser executados. Nós só podemos ter um audio listener numa cena. Se vocês tiverem mais do que um, aqui na consola vai-vos aparecer um aviso a dizer que vocês têm mais do que um audio listener. E então, com o audio source, vocês emitem o som que vai ser depois ouvido no sítio onde está o audio listener. Então, no audio source, normalmente o que nós vamos querer definir é o ficheiro que está a ser usado. Portanto, o ficheiro que vai gerar o som, neste caso vai ser o som ambiente. Eu vou arrastar aqui para onde diz Audio Generator. Este nome acho que até mudou, se não me engano não era este nome que existia nas versões anteriores do Unity. Isto basicamente vai fazer com que o som seja emitido a partir daquela posição onde está o vento. Depois vocês podem pôr aqui o Play on Awake, isto vai fazer com que o som comece automaticamente a ser ouvido, e depois também fazer loop, que vai fazer com que ele se repita infinitamente. Depois temos o volume, temos o pitch, temos o stereo pan, se vocês querem mais para a direita ou mais para a esquerda, e o spatial blend. O spatial blend é se vocês querem que o som seja 2D ou 3D. E depois aqui em baixo, quando o som for 3D, vocês podem definir como é que ele faz o roll-off, portanto, como é que o som se vai propagar no mundo. No caso do som ambiente, como nós queremos que o som seja ouvido em todo o lado da mesma maneira, eu vou mantê-lo como um som 2D. E normalmente, como o som é um som ambiente, um som de fundo, tipicamente eu gosto de baixar o volume dele aqui. Ok? Mas para já eu vou deixar a 1 e vou executar só para eu ouvir. Eu não sei se o vídeo vai apanhar o som, se não apanha. Pronto, e vocês podem se mover aqui pelo cenário, que a partir do som ouve-se da mesma maneira em todo lado. Pronto, é só para criar um efeito de um som de fundo. Podia ser um mar, podia ser outra coisa qualquer. Se vocês acharem que ele está muito alto, podem tornar mais subtil baixando aqui o volume dele. Pronto, eu vou deixá-lo para já. Pronto, e este é o som que nós vamos usar como som ambiente. Portanto, é um som que está-se a ouvir sempre. Agora, vamos fazer, por exemplo, o som de atirar. Quando o player atira aquela pedrazita. Já agora deixem ver se eu tenho aqui algum som que podemos usar para atirar. Porque eu estou a falar no som atirar e acho que não tenho aqui nenhum. Tenho aqui um tiro. Portanto, não vou fazer o atirar, mas vou fazer, por exemplo, o perder vida e o morre. Tenho aqui dois sons para isso. Este é o morre e este é o perder vida. Também há aqui este. Este pode ser usado para o atirar. Apesar de que este é mais o da pedra a bater em alguma coisa. Pronto, mas o processo basicamente é o mesmo. Eu vou-vos mostrar como é que se faz um e depois vocês vão ver que basicamente é sempre a mesma coisa. Então, o som de perder vida. Às vezes o mais difícil é nós decidirmos quem é que fica responsável, qual é o script que fica responsável por fazer o som. Neste caso não é difícil, porque se o som é de perder vida, nós temos aqui a nossa classe da vida para isso mesmo. Então eu vou adicionar no player um audio source. Não se esqueçam que depois temos que fazer aqui o overrides para aplicar, porque o player é um prefab, pelo menos no meu caso ele é um prefab. E agora vamos editar o código aqui da vida para fazermos com que, quando o player perder vida, ouvir-se um som.
Portanto, basicamente o que é que nós vamos precisar? Vocês já devem estar a adivinhar. Precisamos de uma referência para o audio source, porque agora o audio source eu não o preenchi. Portanto, o audio source eu só o adicionei aqui e não o preenchi. Portanto, a primeira coisa que nós vamos precisar é uma referência para o audio source. Então, vamos aqui em cima, audio source. E então vai ser um underscore, porque eu quero que ele seja uma propriedade privada da nossa classe. Depois vou precisar dos clipes de som que eu vou tocar e esses sim vão ser public. Portanto, o clipe de som também tem um tipo definido que é o audio clip. E então eu vou ter o som de perder vida. Vocês podem pôr os sons que quiserem aqui. Eu vou só pôr 2, que vai ser o som de morrer. Então, é o som de perder vida e o som de morrer. Se vocês quiserem, podem pôr outros. Portanto, na função start, eu vou fazer o get component do audio source. E agora aqui, quando ele perder vida, basicamente eu preciso saber se ele está vivo ou morto para saber qual é o clipe de som que eu vou tocar, não é? Então, aqui a seguir, eu vou fazer um if. Portanto, ele perdeu vida. Se ele estiver morto, eu vou tocar o som de perder vida. Portanto, vou ao meu audio source e vou definir qual é que é o clipe de som que eu quero. Neste caso, ele está morto, portanto vai ser o som morrer. E depois vou dizer ao audio source para fazer o play. Ok? Portanto, e automaticamente esta função play vai tocar o clipe que tiver definido naquela propriedade com as características que nós configuramos do nosso audio source. No entanto, esta função tem uma dificuldade ou uma limitação que ela só pode tocar um clipe de cada vez. Existe outra função que é a função play one shot, que esta se pode tocar quantos clipes nós quisermos. Neste caso, em vez de nós colocarmos a propriedade clipe, nós pomos o clipe como um parâmetro da função. Portanto, e neste caso nós não precisamos de ter esta propriedade assim, ok? Portanto, o play one shot faz com que toque o som só uma vez, e nós podemos ter vários sons ao mesmo tempo, eles não se interrompem uns aos outros. Com a outra maneira de fazer, que é usar a função play, temos que primeiro preencher a propriedade clip e ela interrompe, se houver um som a tocar, ela vai interromper o outro som. Pronto, e agora vou fazer aqui o else e vou fazer o audio source para tocar então o som de perder vida, porque neste caso ele não morreu, não é? Portanto, eu vou usar a função play one shot, porque dá-nos mais flexibilidade, portanto vai ser o som perder vida. Pronto, muito importante aqui é verificar se nós temos o audio source. Portanto, a primeira coisa é se o audio source for nulo, nós não vamos tocar nenhum som, portanto vou fazer o return. E também aqui, antes de fazermos isto, é verificarmos se o som morrer também não é nulo. Portanto, para ele executar o play one shot, tem que existir o som morrer e aqui tem que existir o som perder vida. Portanto, o som perder vida tem que ser diferente de nulo. Okay? É importante fazermos estas verificações, porque não se esqueçam que este script também está no NPC, portanto, o nosso monstrinho, e neste momento o nosso monstro não tem o audio source. Pronto, vou voltar ao Unity, gravei, vou voltar a selecionar o player, eu vou desativar aqui o Play on Awake e vou pôr o Spatial Blend em 3D. Portanto, porque eu quero que o meu som de perder vida seja 3D. E agora reparem que nós temos aqui na classe da vida os dois clipes para preencher. Então eu vou aqui buscar o Hurt, vai ser o meu som perder vida, e vou buscar o More, que vai ser o som de morrer. Pronto, e agora vou fazer a mesma coisa no meu NPC, no meu monstrinho. Onde é que ele está? Está ali. Vou-lhe adicionar aqui. Vou adicionar os mesmos sons só porque não tenho outros, mas se vocês tiverem outros, podem usar outros para não ser o mesmo som do player. Vou-lhe adicionar o audio source. Já agora nós também podemos adicionar o audio source por código. Depois, se calhar até posso-vos fazer já esse código também. Já agora deixem-me só gravar aqui. Eu vou fazer aqui o código. Portanto, imaginem que vocês fazem aqui o get component e a seguir vão ver se está nulo. Então, se estiver nulo, o que nós podemos fazer é adicionar nós um por código. E então, basicamente, fazemos
audio source igual a GameObject add component audio source. Já agora deixem-me só ver aqui uma coisa. Existe uma maneira diferente de adicionar os componentes, só que depois faz ali um using em cima, portanto ainda bem que não é essa a versão que estamos a usar. Portanto, isto aqui vai adicionar o audio source porque ele não existia, ok? Torna o nosso código até mais flexível. E nós aqui podemos configurar também o audio source. Podemos pôr o loop, por exemplo, em falso. Podemos pôr o spatial blend em 1, que é para ser o som 3D. Portanto, basicamente aquelas propriedades que nós temos aqui no audio source podemos ir definir também por código. Portanto, o spatial blend, lembram-se que eu arrastei para aquele lado que ele ficou 1, eu fiz aqui a mesma coisa por código, ok? Portanto, basicamente assim nós estamos a adicionar ao nosso GameObject, atenção que é GameObject com game minúsculo, que é para representar este GameObject, estamos a adicionar o audio source por código. E assim, se nós não tivermos, por exemplo, aqui no NPC vou removê-lo, vocês vão ver que, vou gravar, vocês vão ver que ele vai aparecer cá, porque nós temos lá aquele if que detecta que ele não existe e então adicionamos por código. Estão a ver, o NPC está selecionado e tem cá o código. Agora eu vou chegar ali ao NPC, vou-lhe tirar uma pedra e vamos ver se ele se queixa. Pronto, estão a ver? Já morreu, fez os sons de morrer. Pronto, e se eu for com o player até aqui à minha armadilha, que me tira vida, também ouço o som de morrer e de perder vida. Ok, ainda bem que eu testei isto. Eu só quero fazer o som uma vez, não é? Portanto, ele está a fazer o som várias vezes. Porquê? Porque ele está a chamar o perde vida aqui no tira vida. Ok. O perde vida vem aqui. Então, se calhar o que eu posso fazer é ver se ele já está morto. Portanto, ainda antes disto, vou ver se ele já está morto. Se ele estiver morto, já não tira mais vida nenhuma e já não vai tocar mais som nenhum. Ok? E assim já demos. Estes pequenos bugs são sempre difíceis de encontrar, só depois de nós testarmos é que nos apercebemos que nos falhou alguma coisa na nossa lógica. Deixem-me lá ir outra vez até a armadilha. Ele morreu. Isto é por causa da armadilha estar a tirar a vida mesmo quando eu estou parado em cima dela e como eu caí em cima dela morto. Pronto, agora acho que já não está a acontecer isso. Mas depois vocês testem, já sabem, se detectarem alguns bugs, podem-me dizer sempre. Pronto, agora o último tipo de som que eu queria vos mostrar é o som dos passos. Portanto, o jogador neste momento mexe no mundo e ele não faz som dos passos. E normalmente nós queremos que, para ser mais realista, que ele faça o som dos passos. No entanto, nós queremos que o som dos passos seja o mais possível alinhado com a própria animação. Portanto, quando o player está parado não deve fazer nenhum som, quando ele dá um passo faz um som, quando dá outro passo faz outro som. Portanto, é isso que nós pretendemos. E então o que é que nós podemos fazer? Podemos fazer com que as animações chamem funções do nosso código. E depois essas funções é que vão tocar o som para os passos, neste caso do player, mas também a mesma coisa para o NPC, portanto o princípio é o mesmo. Portanto, a ideia é que sejam as animações a disparar o som e não o som, temos que andar a ver qual é a frame em que andamos e por aí fora. Para isso, o que é que nós vamos fazer? Vamos aqui ao nosso player e temos que ir criar um evento nas animações. Portanto, à partida é mais fácil se nós fizermos aqui pela janela do projeto. Vamos aos modelos 3D, não é nos monstros, é nos block, e acho que era o character A, exatamente. Pronto, este é o nosso player. Nós vamos aqui às animações e vamos à animação de andar, que é aquela que nós queremos. E basicamente o que nós queremos é aqui esta parte dos eventos, ok? Também é possível criar a partir daqui um evento, que é este botãozinho que está ali, Add Event, mas é mais difícil nós fazermos isto sem vermos a animação aqui executar. Então é mais fácil nós chegarmos aqui, reparem, eu selecionei o Walk,
E agora eu posso andar com... onde é que era? Posso andar com a animação com esta barrazinha branca, era a barra que andava à procura. Portanto, para a frente, e quando eu encontrar o ponto em que um dos pés bate no chão, por acaso aqui até batem os dois ao mesmo tempo, portanto eu vou fazer o som aqui, assim, vou adicionar um evento. Ok? E depois, aqui no evento, eu ponho o nome da função que eu quero chamar. Eu vou-lhe chamar essa função, vou-lhe chamar, por exemplo, tocar som passos. Ok? Fazemos o apply. Pronto, e agora se nós voltarmos a selecionar o walk, porque acho que ele deixou de estar selecionado, então vocês conseguem ver ali aquela coisinha, aquele marcador, que é onde está o som dos passos. Portanto, é o evento que nós temos. E agora vou fazer o mesmo para o outro. Portanto, este é o primeiro som e depois aqui será o segundo som. Portanto, vai ser outro evento. Vou pôr exatamente o mesmo nome, porque vai ser a mesma função, tocar som passos. E vou fazer o apply. Portanto, eu assim só tenho que fazer agora a função que vai tocar aquele som e o próprio animator vai chamar a função sem ser preciso nós a chamarmos. E este código e esta maneira de fazer os sons alinhados com a animação podemos usar também, por exemplo, no sprint, quando é com o correr, porque basicamente só temos que fazer depois um código. Portanto, a partida vai ser aqui também, som passos, e o mesmo ficheiro vai ser usado para fazer o som dos passos do monstro. Portanto, se nós quisermos fazer o som dos passos dos monstros, também é a mesma coisa. Deixem-me selecionar outra vez aqui o sprint. Vou então procurar outro ponto. Aqui está o primeiro. E aqui vai estar o segundo. Tocar. Som passos. Pronto, e agora vamos fazer então o nosso código. O código vai ter que ficar no mesmo GameObject onde está o animator, ok? Por alguma razão o meu animator ali não estava ativo, eu vou ativá-lo. Vou fazer o código e depois coloco na pasta. Portanto, cliquei ali onde diz Add Component e vou chamar tocar sons no plural, Create and Add. Portanto, desta forma eu agora posso escolher a pasta. Ok, a versão antiga do Unity colocava o script na pasta principal do projeto. Esta, pelos vistos, abre-nos uma janelazinha para nós escolhermos o sítio. Ainda bem. Vou clicar outra vez. Pronto, então esta classe, basicamente o que ela vai fazer é tocar os sons dos passos. E nós não queremos ter só um som para os passos, porque senão depois torna-se demasiado repetitivo e as pessoas cansam-se de ouvir sempre o mesmo som. Por isso é que eu aqui na pasta do áudio coloquei cá 7 sons. Então nós vamos fazer um array. Ok? Então vamos fazer aqui um public, um array de audioclips para passos. E depois vamos precisar de uma variável que é para saber qual é que é o próximo som. Vai começar em 0 e depois vai servir para percorrer o nosso array. Vamos precisar da referência para o nosso audio source, mais uma vez. Underscore audio source. Aqui no start nós fazemos o get component do audio source. E agora vamos então fazer a função que vai tocar o som. Basicamente, nós vamos fazer duas funções. Eu acho que não vou precisar do update. Portanto, para já vou apagá-lo. Nós vamos fazer duas funções. Uma função que vai tocar o som. Aliás, faço tudo só numa função. Não vale a pena estar a complicar. Public void. Não se esqueçam que o nome tem que ser igual ao nome que nós colocamos no evento. Portanto, eu vou voltar aqui onde é que nós estávamos? Estávamos aqui nos modelos 3D, na nossa personagem, no walk. Portanto, o nome que nós temos que colocar tem que ser exatamente igual ao que colocamos aqui no evento. Portanto, neste evento aqui, tocar, som, passos. Portanto, tem que ser um nome. Eu não me enganei. Não, tocar, som, passos. Public void tocar som passos. E então, basicamente, o que nós vamos fazer
Primeiro, muito importante, fazemos um if para verificarmos se temos audio source. Portanto, temos que ter o audio source. Se o audio source for nulo, nada feito. E também temos que ter sons. Portanto, o nosso array não pode estar a 0. Portanto, se não tivermos audio source ou se não tivermos sons, return, porque não vamos tocar sons nenhuns. Ok? E então, para tocarmos um som, vamos usar o Play One Shot, porque reparem, estamos a usar o mesmo audio source que vai ser usado para a vida, não é? E nós não queremos que um interrompa o outro, porque ele pode estar a andar e a perder vida ao mesmo tempo. Portanto, vamos usar o Play One Shot. E então fazemos audio source, Play One Shot, e vamos tocar a partir do nosso array de passos o som que está na posição próximo som. Pronto, e agora avançamos o próximo som mais, e vamos ver se chegamos ao final do array. Se chegamos ao final do array, passamos para o início, portanto, para se voltar a repetir. Portanto, se o próximo som for maior ou igual que passos length, que é o tamanho do nosso array, o próximo som vai ser o 0. Pronto, e se eu não me enganei nada, isto vai funcionar. Portanto, esta é a função, eu até vou pôr aqui um comentário, função executada a partir do evento das animações de andar e correr, ou sprint, como vocês quiserem chamar. Portanto, não há nada que chame esta função. Vocês parem até o próprio Visual Studio diz que há 0 referências, mas ela está a ser chamada a partir do próprio animação. Eu já pus a executar, mas esqueci-me de uma coisa, que é preencher aqui o array de espaços. Já agora deixem-me só ver se eu não tenho nenhum erro. Portanto, estão a ver, o array está vazio e por isso não há sons, mas também não há erros. Então temos que preencher aqui os passos. Eu vou minimizar aqui esta coisa, tenho que voltar aqui ao áudio, passos, temos que arrastar para aqui. Ok? Então, uma maneira de nós fazermos isto sem ser 1 a 1, como fizemos da outra vez com os pontos, é bloquearmos o inspector. Aqui em cima vocês têm um cadeadozinho, isto bloqueia o inspector. Se eu selecionar outro, estão a ver, olha, o inspector não muda, está sempre no do player. Então agora posso vir aqui à pasta dos passos, selecioná-los todos de uma vez só, portanto clicando no primeiro e depois shift clique no último, e depois arrastá-los todos para cima da palavra passos. E ele preenche-os todos de uma vez só. Não se esqueçam de voltar a desbloquear e agora executar. E vamos ver se já ouvimos os passos. Pronto, e já temos os passos. Estão a ver? Se eu for a correr, Player Animation Event, eu no sprint enganei-me e pus o nome errado, pus só são passos, por isso é que está a dar este erro quando eu estou a correr. Portanto, tenho que ir aqui às animações e corrigir esse erro, ou então podia criar a função, também não havia nenhum problema. A única coisa que a função fazia era chamava a outra, mas não vale a pena. Eu vou aqui aos eventos, é no sprint. Portanto, vamos aqui aos eventos, vamos ver onde é que eu me enganei, são passos, e foi só neste. Portanto, é tocar, são passos. Vamos testar outra vez. Pronto, e agora tenho os sons a funcionar de uma maneira muito simples, correr e andar, e posso fazer a mesma coisa no nosso amigo, nosso monstrinho. Portanto, vou agora aqui ao monstro, vou à pasta dos meus monstrinhos, vou ao Blue Demon e vou aqui às animações, walk, eventos, e vamos criar aqui então. Portanto, eu aqui tenho que olhar bem para os pés dele. Aqui um pé tocou no chão, há um que toca antes, portanto aqui há logo um que toca, evento, é o mesmo código que eu vou usar, portanto tocar, som, passos. Eu até vou copiar isto para não me esquecer e não voltar a enganar. Tenho que selecionar outra vez o walk. Portanto, um já está aqui e agora o outro aqui.
adicionar evento, colar, aplicar. E acho que aqui não há mais nenhum. Portanto, se eu agora for ao NPC, adicionar-lhe o nosso código de tocar os sons e bloquear o inspector e arrastar para lá os sons, mais uma vez eu vou usar os mesmos só porque não tenho outros, para ali, gravar, desbloquear o inspector. Às vezes eu esqueço-me de desbloquear e depois não percebo porque é que ele me está a mostrar as propriedades erradas. Pronto, se eu agora for até ao pé do monstro, já se consegue ouvi-lo. Deixem-me apanhá-lo assim pelas trás. Está difícil de perceber se ele está a fazer os sons ou não, mas eu acho que ele tem que estar a fazer os sons. Deixem ver aqui o NPC, tem cá os sons. Aliás, eu vou ver uma coisa que é se o zero muda. Com os fones é mais fácil perceber. Não está a mudar, está sempre no zero. Portanto, há aí qualquer coisa que não está a funcionar, porque eu selecionar aqui o player, vocês veem que ele está a mudar ali, enquanto que no NPC não, está sempre no zero. Portanto, há qualquer coisa que... Será que eu me esqueci de fazer o apply? Eu acho que não. Vamos voltar aqui ao nosso monstro. Portanto, o nosso monstro, eu vou tentar ver por aqui. Está ali o evento. Tocar são passos. Tocar são passos. Eu adicionei o script tocar sons no NPC. E ele tem ali um animator. O que é que eu me esqueci? Há aqui qualquer coisa que me está a escapar. Falta o audio source. Vamos adicionar aqui o audio source. Tirar aqui o play on awake. Falta o audio source. Isto aqui é uma situação até engraçada, que por vezes é difícil de resolver. Então, agora já se ouve, até se ouve muito perto porque eu não pus o Spatial Blend em 3D. Pronto, agora já se está a ouvir melhor. Já se está a ouvir mais baixo. Aquilo que eu me estava a referir é o seguinte: o audio source é criado. Lembram-se que nós metemos aquele código aqui no vida, não é? Portanto, este código aqui cria o audio source. O que está a acontecer é que no NPC o script que faz aparecer a vida está a ser executado antes de eu tocar os sons, e por isso está a ser executado depois de tocar os sons. Quando é executado, ele ainda não tem o audio source criado. E isto às vezes é um bocado complicado nós gerirmos isto. Uma das maneiras de nós contornarmos o problema, e eu até vou voltar a remover aqui isto, é nós fazermos com que o script de vida, em vez de fazer isto no start, faça isso no awake. Okay? O evento awake ocorre antes do start. Portanto, desta forma, quando o start do tocar os sons for fazer o get component, o awake da vida já foi executado e já deve estar cá o componente do audio source. Pronto, e vocês já conseguem ouvir e veem ali o número aumentar. Outra maneira de nós fazermos isto, quando nós queremos garantir que um script é executado antes do outro, há aqui umas opções nas settings do projeto que eu não gosto de mexer, sinceramente, porque acho que é uma solução assim um bocado, parece um penso rápido, mas existe essa opção aqui. Deixem lá ver se eu encontro, porque eles mudam sempre isto de sítio, que nos permite definir a ordem de execução, Script Execution Order. Pronto, e aqui nós podemos manipular quais são os scripts que nós queremos executar antes ou depois. E então nós podemos vir aqui e pôr o vida, por exemplo, a ser executado, por exemplo, ali com -1, e assim ali a ser executado antes dos outros starts. E assim já garantimos que
o Vida criava o audio source que depois já existia para os passos. Eu sinceramente não gosto desta solução, portanto eu vou apagar isto e não gravo nada desta coisa. E prefiro fazer com o Awake, portanto quando eu quero garantir que um código é executado antes do outro, uso o Awake. Mas ainda bem que aconteceu isto, que foi mais uma oportunidade para nós aprendermos. Pronto, e agora vocês podiam pôr sons em tudo e mais alguma coisa. Podem pôr sons, por exemplo, no atirar. Eu não acabei por não pôr, mas basicamente é vir aqui ao script que faz o atirar, e quando o player atira fazem o mesmo código que nós fizemos para o Vida. Portanto, é pôr lá um clipe de som e fazer tocar o som. Portanto, podem pôr os sons em tudo e mais alguma coisa desta forma. Portanto, usando o Audio Source, não se esqueçam sempre desta propriedade que é o Spatial Blend 3D, para ser o som em 3D, e depois usar e abusar aqui dos sons para criar um ambiente mais rico, para criar um jogo mais interessante para os nossos jogadores. Pronto, e ficamos por aqui.